Paz do Senhor, igreja, aqui pastor Aleluia, para todo o Brasil. Eu vim aqui só para desmistificar essa ideia de que Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron. Esta frase, ela ficou muito conhecida, não pelo próprio texto do livro de Cantares de Salomão, mas ficou mais conhecida pelo hino, porque há um hino, que esse hino ele é muito antigo, ele foi o hino Rosa Vermelha, na verdade o título do hino é Rosa Vermelha, o hino de composição de Isabel Pacheco, de 1979, inclusive Luiz de Carvalho também canta e gravou esse hino. Então, essa frase, Jesus, o lírio dos vales, rosa de Saron, ela ficou mais conhecida não pelo texto bíblico. Muita gente canta isso e afirma que Cristo é o lírio dos vales e a rosa de Saron, não pelo texto. Muitos deles nem imaginam aonde está esse texto, mas afirmam com base e fundamento apenas no hino Rosa Vermelha de Isabel Pacheco, de 1979. Ok, o que eu quero dizer para os amados hoje é que Jesus não é lírio dos vales, nem rosa de Saron. Na verdade, esta expressão ela é encontrada no capítulo 2 do livro de Cantares de Salomão. Então nós vamos ler para que possamos entender. Eu vou ler parte do capítulo 1, o final do capítulo 1 de Cantares e o início do capítulo 2 de Cantares, para que possamos entender o contexto do que estava acontecendo aqui nessa narrativa de Salomão. Ocorre que aqui retrata um diálogo entre o esposo e a esposa, o noivo e a noiva, Cristo e a igreja. Há também partes aqui que são descritas para o coro de anjos, não é? Que descrevem o coro de anjos nesta narrativa. Mas o que eu vou trazer para os senhores aqui é a parte onde o esposo conversa com a esposa. E então vocês verão que essa frase, esta afirmativa de eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales, ela não é e não se refere a Cristo. Observe, o capítulo 1 de Cantares de Salomão, a Bíblia está aqui na minha mão, e eu vou ler o versículo de número 13, diz assim: o esposo, a esposa conversando com o esposo, a esposa diz: o meu amado, a esposa, o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios, como um ramalhete de rena nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Isso é a esposa. Aí o versículo de número 15, vem o esposo falando. Ao esposo diz: eis que és formosa, ó meu amor, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Aí a esposa responde, no versículo 16 do capítulo 1 de Cantares, a esposa diz: eis que és formoso, ó amado meu, e também amável, o nosso leito é verde, as traves da nossa casa são de cedro e as nossas varandas de ciprestes. E aí ela continua, já entrando no capítulo 2, versículo 1. Aí ela diz: eu sou a rosa de Saron, ainda é a fala da esposa. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Aí o esposo vem no versículo 2 do capítulo 2
e diz: qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Qual a macieira, versículo 3, né? Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Agora é a esposa falando, né? Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Veja que é uma troca de palavras entre o esposo e a esposa. Então a esposa diz: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Aí o esposo, no versículo 2 do capítulo 2, diz: qual lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas. Aí o Senhor completa, né? Então, ela, a esposa, é a rosa, ela é lírio entre os vales, que representa a igreja no deserto, na terra. É isso que o texto está dizendo. E há muitos anos que se prega que Cristo é a rosa de Saron. Cristo não poderia ser a rosa de Saron, não é? E nem lírio entre vales, porque a rosa de Saron aí, essa expressão é para uma área lá da Palestina antiga, da época de Salomão, né? A expressão eu sou a rosa de Saron, lírio dos vales, ela só aparece uma vez na Bíblia, né? Esta expressão, ela autodesigna a esposa e não o esposo. E nós vemos que essa Saron, que ele se refere aqui a rosa de Saron, era uma região ali na Palestina na época de Salomão. Você só vai ler, e nessa região produzia-se várias flores, né, lírios e rosas, enfim. E você só vai ler isso uma vez. Rosa de Saron, lírio dos vales, você só vai ler isso no capítulo 2 de Cantares de Salomão. Capítulo 2, 1 e 2, que vai falar de rosa de Saron e lírio dos vales. A expressão é uma expressão única do texto, né? Lírio dos vales só ocorre uma vez, esta expressão na Bíblia. No versículo 2, 1, é a esposa que se identifica ali, dizendo: eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. É a esposa dizendo. E em seguida, no versículo 2, o esposo é que vem e fala: qual lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Então, aqui está muito mais do que claro que rosa de Saron e lírio dos vales não se refere a Jesus. Rosa de Saron e lírio dos vales está claramente identificado na igreja, que se refere à própria igreja e não a Cristo. Perceba que ele diz no versículo 2, igual o lírio entre os espinhos. Ele confirma o que ela havia dito. A esposa disse: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E ele vem e confirma: é como o lírio entre os espinhos, assim é o meu amor entre as filhas. Então, rosa de Saron, lírio dos vales, não se refere, nunca se referiu a Cristo, mas sim se refere à igreja. Isso é bíblico.